Olá, queridos amigos, é uma alegria imensa estar aqui, tendo você como telespectador, como telespectadora, que são a causa do nosso existir. Então, eu sou Sebastião Camargo, começa mais um programa Exemplos Não Nos Faltam. E é uma alegria receber as suas vibrações, o seu auxílio, onde quer que se encontrem, que Deus nos abençoe, que o Cristo nos ilumine, que os benfeitores amigos nos amparem, que os elementais nos sustentem e multiplique na vida de cada um de vocês milhões de vezes. Em especial também as emissoras parceiras, que por conta do tempo, ora falamos dos patrocinadores, ora falamos delas, ora esquecemos de tudo por conta do tempo. Então a TVC de Três Lagoas é a nossa parceira que retransmite os nossos programas. A Web Rádio Portal da Luz de Dourados, Mato Grosso do Sul, TVC Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Espiritismo Andradina, Portal Espiritismo Andradina. TV Web de Frutal, que esse programa foi feito uma parceria com a TV Web e a TV O Despertar da Consciência. E outros parceiros que possam surgir para agraciar a nossa transmissão, que pudesse nos ajudar a propagar mais e mais as ideias. Você, agradeço por ter cadastrado em nosso canal, por curtir os nossos vídeos, por compartilhar, por nos ajudar nessa propagação. É uma alegria muito grande. Você, distribuidor, seja a Mega Livros, seja qualquer outra distribuidora, qualquer livraria ou livreiro, os estudiosos do livro, os grupos de estudo, todos que nos ajudam de uma forma direta a divulgar os programas, esse programa, as pílulas também, as lives, o programa de domingo, que ora é gravado, ora ao vivo. Então a nossa gratidão eterna a todos. Então vamos falar um pouco mais de Miramês, de Leon Denis, nesse programa, por ter nos ensinado muitas coisas para que pudéssemos dar continuidade à nossa tarefa na oportunidade encarnatória. Então, Miramês apareceu num momento tão difícil de nossas vidas, do qual a gente já havia sido desenganado pela medicina acadêmica, e tão rebelde que éramos, e mesmo aquela dor profunda de ser desenganado, e recuperamos através do auxílio da espiritualidade, buscando ajuda, e chega um momento que ele chega para nós e disse-nos: você está desenganado pela medicina espiritual também. E na época eu estava com a pneumonia simples, que eu gastei 6 meses, porque o sistema imunológico do nosso corpício ele é muito frágil desde nascença, e a ciência acadêmica ajudou fortalecendo. 6 meses de tratamento, recebi alta, voltei para a casa espírita com o mesmo comportamento rebelde, querendo impor ideias. Eu tive uma pneumonia dupla. Foi aí que a medicina espiritual me desenganou também, e ele disse: você já leu, você começou a estudar, você sabe que ninguém tem que te curar, nem a medicina, nem nós. Então agora, ou você aplica o que sabe, ou nós vamos te trazer para o mundo espiritual como um fracassado, como alguém que falhou na sua oportunidade encarnatória. E levando para a prática o que aprendi na teoria, tanto do ensino de Miramês, de Leon Denis, de André Luiz, de Bezerra de Menezes, de Joana de Ângeles, do próprio Kardec, que tem toda a parte de autocura na obra kardeciana, curamo-nos da pneumonia dupla em 1 semana e nunca mais tomamos remédio. Isso já faz mais de 20 anos. Vai completar agora em 2020, em julho, 22 anos sem medicação de espécie alguma, porque aprendemos que temos um médico dentro de nós, uma farmacopeia com recursos inesgotáveis, e se eu conheço um pouco da anatomia do meu espírito, a sua fisiologia, a anatomia da alma encarnada, a mente, o perispírito, o corpo físico,
o subconsciente, o inconsciente. Se eu tenho uma noção mais exata, se eu conheço um pouco da oração, da magnetização, então agora é a hora de vivenciar. E sei que a alimentação pode transformar-se em medicamentos também. Então, a alimentação adequada, alimento não é só o que se come, é a água que tomamos, as leituras também são alimentos, as músicas, ou seja, tudo que entra no nosso psiquismo, de alguma forma é alimento, que alimento é informação que trazemos para dentro do nosso cenário. Então, nesse sentido, esta obra Saúde é magnífica. Então, a obra tem várias lições, né, no seu interior que nos chamam profundamente a atenção. Todas são magníficas, mas ele vai mostrar a usina humana, por exemplo, aí vai falar do ar que respiramos, a água que bebemos, vai falar da luz, vai falar de várias coisas, do banho que tomamos, do sol quando está nascendo. Nessa lição ele nos ensina a magnetização da água em frente ao sol, onde nós pegamos 2 copos, um vazio, outro pela metade. Eu vou trocando a água de copo, frente ao sol pela manhã. Sabemos que os cristos se reúnem na intimidade do sol, os governantes do sistema solar, sob a regência do espírito líder deste sistema, e nós vamos falando com eles e, ao mesmo tempo, trazendo a luz do Cristo, do Deus interior, do Evangelho em nós, e vamos trocando a água de copo, os raios do sol vai atravessando a água, a estrutura do ar vai permeando a água, que vai enriquecendo de forma para dentro com os elementos da natureza, trazidos pela luz do sol, pelo ar, desses cristos, o nosso sol interior, as nossas intenções, e ela vai imantando. Isso mesmo, ela vai mudando a textura, vai mudando a sua estrutura, às vezes até a sua coloração. Terminou o seu pedido, a sua petição, a sua intenção, visualizando o que você pretende, quer seja a cura do corpo, a harmonia da mente, do psíquico, do moral, do emocional, toma um golinho, mastigando longamente, mentalizando o que pretende, coloque o restante numa vasilha de 1 litro, de 2 litros, de 10 litros, você que vai definir. Para você cozinhar com ela, colocar no seu alimento e etc. Dá para o seu animalzinho de estimação, colocar na sua plantinha. Faça uso desse alimento divino que você acabou de criar. E se você fizer isso constantemente, você vai ver que você não vai precisar nunca mais de remédios industrializados. E você sabe que remédio algum cura coisa alguma. A medicina também é de Deus. O remédio, a função dele é aliviar os efeitos. Somente isso. Uns são bloqueadores, como os psicotrópicos. Outros são anestesiantes, no caso os analgésicos, até as anestesias. E outros são estimulantes, no caso das vitaminas, né, dos suplementos alimentares e etc. Então vai ajudar a dar um impulso maior. Mas o mais perfeito alimento está na natureza, nos elementos naturais. Você sabe disso. Então a indústria de alimentos se esforça para adequar. Já tem indústrias que basicamente é quase tudo natural, muito pouco químico. A tendência dessas indústrias é chegar a químico nenhum. Então cultiva tudo organicamente, sem agrotóxico nenhum. E para a conservação aqui ainda colocavam. Agora já estão criando técnicas e mecanismos para não colocar, para ser consumido mais rápido, mais natural. Isso para o futuro tudo vai ser assim, o alimento mais natural possível. E nós aprendemos tudo isso na doutrina dos espíritos. Porque se é a ciência da religião, a religião da filosofia, a filosofia da ciência, quer dizer, é uma síntese do conhecimento cósmico, quer seja filosófico, científico ou religioso. Não importa se vai estudar qual o setor, ela vai estudar a origem da vida, a natureza, como essa vida fez para chegar até aqui, e a sua destinação. Como nós falamos do Livro dos Espíritos. Lembra? Vou pegar aqui o Livro dos Espíritos. Ele é dividido em 4 partes. A primeira parte, elementos gerais do universo, ou seja, a nossa origem.
A segunda, a natureza do ser. Quer dizer, como, do que somos constituídos. A terceira, as leis morais que regem a vida. E a quarta parte, a justiça divina, bênçãos e consolações. Então, a primeira obra que estuda os elementos gerais, a obra A Gênese. Então, ela vai estudar a primeira parte. A segunda parte, o Livro dos Médios, que é a parte científica que vai nos mostrar a natureza do ser. Também. A primeira parte é científica também, que é a Gênese. Então, a terceira já é a parte moral, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, as leis morais, que nós já falamos, a lei de adoração, do trabalho, de reprodução, de conservação, de destruição, de sociedade, de progresso, de igualdade, de liberdade, e depois a síntese das 9, e uma sugestão de Allan Kardec, como dissemos, que está na obra No Rumo da Felicidade com Joana de Ângeles, lei de amor, justiça e caridade. Não é lei de amor, de justiça e de caridade, é uma só lei, onde o amor tem a função de compreender, a justiça a função de corrigir e a caridade a função de nos salvar, que é um processo de autoiluminação. Entendido? Então, o amor a função de compreender a situação, a justiça de corrigir a pauta e a caridade de nos iluminar, tirando a gente da situação. Mais ou menos entendido? Então, como eu disse, para estudar essa obra, Miramês escreveu 20 obras. 20. Filosofia espírita. E, de alguma forma, o Leon Denis, nesta obra, Depois da Morte, ele fez uma síntese do ensino universal dos espíritos. Na parte do No Invisível, podemos dizer que ele vai dar um destaque mais para o Livro dos Médiuns, falando da mediunidade. O problema do ser, do destino e da dor, praticamente origem, natureza e destino. É o ápice de sua obra, como na obra de Miramês, para mim, o ápice é Horizontes da Mente, mas a obra Francisco de Assis é magnífica também, mas Horizontes da Mente é um caso à parte. Então, estudando esses mestres e com o exemplo dele, porque Leon Denis dedicou a sua vida à doutrina, não consorciou-se com ninguém, porque a vida dele foi dedicada à causa. Ele trabalhava para ter o sustento suficiente para divulgar a doutrina dos espíritos. Então, desde muito cedo. Entendido? Miramês era um lorde, em espanhol, então ele gostava de conhecer os povos. E para nossa felicidade, o rei da Espanha enviou ele num navio que veio para o Brasil para que ele fosse espião, ou espião. Mas quando chega nas proximidades, durante a noite, o navio atracou, não ainda nas margens, mas atracou numa altura e para chegar no outro dia. E durante a noite ele teve um desdobramento e em terra firme nesse desdobramento, os índios receberam-no como o Deus branco que ele estava esperando. Então ele já era um velho conhecido. E ele é o jovem rico que na época de Jesus, ele perguntou a Jesus o que é preciso para ganhar o reino dos céus. Então vá, mas primeiro ele falou, basta viver a lei. Mas os mandamentos eu já observo, eu já vivo conforme eles traçam. Então vá, vende tudo o que tem, reparta com os pobres e siga-me. Ele não teve condição de fazer. Mais de 16 séculos depois, o convite veio de novo, quando ele chegou no Brasil no outro dia, quando ele, de fato, pisou em terra firme, a mesma cena do desdobramento aconteceu. E agora ele ouviu de novo a voz. E aí, dessa vez, ele não vacilou. Ele mandou uma procuração para a Espanha, para os parentes fazer o que quiser da herança, e ele ficou por aqui para a nossa felicidade. Ele foi, juntamente com o amigo, o primeiro a criar uma lei de proteção aos índios, aos negros, etc., isso em 1886.
Toda a biografia, né, sintetizada está na nossa obra, caso queira melhor entender ou só pedir, a gente pode enviar, mas tem nas obras tanto de um quanto de outro também. Nós procuramos juntar o máximo de informações. E Leon Denis, antes de ser Leon Denis, como Jerônimo de Praga, ele já amava tanto o Cristo e respeitava tanto Allan Kardec, que era Jan Hus na época, que Allan Kardec pregava a doutrina do Cristo, a reencarnação, e para negar o Cristo, que ele não quis negar, ele foi queimado vivo, né, o Jan Hus, e Jerônimo de Praga não negou nem Jan Hus e nem o Cristo, foi queimado também, e depois encontram mais tarde, agora Hippolyte Léon Denisard Rivaio e ele, Leon Denis, para nós outros. Então já encontrou de cara, com 18 anos, o Livro dos Espíritos, e depois conheceu o autor que organizou, que era o próprio Kardec. Está? Então, para falar um pouquinho desses mestres que marcou as nossas vidas, todos eles são importantíssimos. Todos que nós juntamos no livro e muitos que não entraram nesse livro e vai entrar nos outros livros. Então, esses mestres são exemplos vivos, como um Chico Xavier, que também não consorciou-se para dedicar o amor à humanidade. Então, falamos muito de sua obra. E, ao mesmo tempo, um Divaldo Pereira Franco, que não consorciou-se para adotar mais de 600 crianças, tem mais de 600 filhos, mais de 500 netos, uma obra magnífica, um exemplo de vida também para nós. E assim como vários outros, como Maria Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi. No caso de Mahatma Gandhi, ele era violento, até espancava sua esposa vez por outra, conforme está na história. Mas um dia ele conheceu as bem-aventuranças, os 12 primeiros versículos do 5º capítulo do Evangelho de Mateus, as bem-aventuranças. Introjetou, trouxe para dentro e pacificou o seu íntimo. Ele mesmo narra: para mim 12 linhas do Evangelho bastou, do Evangelho livro. Parece que para a humanidade o livro inteiro ainda não serviu para muita coisa. E cunhou uma frase: o amor é a força mais potente do cosmos e ao mesmo tempo a mais sutil. E após pacificar-se, tornou-se pacificador de mais de 800 milhões de indianos e paquistaneses, né, por ocasião da libertação desses povos do jugo dos ingleses. Como Madre Teresa de Calcutá, ela perguntava, ou melhor, alguém lhe perguntava: que é Deus para você? E ela respondia para esse alguém: você. Qual é a sua religião? Você. E assim foi essa criatura. Ela se sentia uma caneta nas mãos de Deus. Alguém quis diminuir a sua grandeza, dizendo: quem tu pensa que és? Você não passa de uma gota d'água num oceano. Eu reconheço que não sou mais do que uma gota d'água no oceano, mas sem mim o oceano seria menor. Então, alguém que no falar falava a linguagem dos assistidos, mas no amar dedicava ao extremo o seu amor. E assim esses mestres deram as suas vidas como exemplos para nós outros. Chico Xavier, mesmo corpinho, mais de meia dúzia de enfermidades, porque a humanidade que o procurava queria alívio e normalmente parece que ele assimilava a dor do outro e as chagras ficavam no seu corpinho. Eu sou neto de benzedor e os benzedores fazem assim. E deu conta do recado, deixou o seu legado, deixou o rastro de luz, assim como Divaldo Franco e esses luminares citados e tantos outros. André Luiz, que fora Carlos Chagas, não acreditava em Deus, mas fez um trabalho belíssimo por amor à ciência na área da medicina. E
quando desencarna, aí fica conhecendo esse arquiteto cósmico e sabendo que a vida não acaba com a morte e deixou o seu legado. Emmanuel, para nós, não apenas o senador romano, depois o padre que encarnou no Brasil e etc., como nós já sabemos, mas o que mais marca na vida de Emmanuel é que, com Chico Xavier, ele era o líder dessa falange Espírito da Verdade, que continuou enviando as mensagens através de Chico. Então não chegava uma mensagem para Chico sem que passasse pelo crivo dele, pela sua anuência. Então ele é que determinava o que era para ser escrito. Então, por amor ao Cristo, por fidelidade a Allan Kardec, ele coordenava essa falange e todos que escreviam, que psicografavam, tinham que passar por ele para a sua aprovação e assim por diante. Com certeza tinha outros luminares que o auxiliavam nesta pauta. Está entendendo? Eu dei uma desacelerada nos últimos programas, porque nós colocamos muito conteúdos nos demais, para você se acalmar um pouco, saber um pouco desses luminares, saber algumas coisinhas de nossa vida, que já passamos por várias problemáticas, e depois que compreendemos a doutrina e o exemplo desses mestres, Chico Xavier escreveu todo o processo de autocura. Não sei por que não usou nele, mas Divaldo, como seu pupilo, usou o conteúdo do Chico e curou o seu próprio corpo várias vezes. E assim como deixou nas obras de Joana de Ângelo, em especial, todo o processo de autocura como se fosse ainda aprimorado, para que nós outros pudéssemos curar a nossa própria problemática, as nossas próprias enfermidades. Mas isso já vem de longe. No Evangelho de Mateus, assim como grafa Emmanuel no capítulo 51 da obra Pão Nosso, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades. Então Mateus já falava isso. Jesus falou isto. Sois deuses. O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus é o Evangelho. E se o reino está dentro, Deus e o Cristo também estão. Miramesa que fala isso. E o que nos falta? Então a fé que eles estão em nós. E colocá-los em movimento. Essa força, essa vitalidade, gerando vida em nosso benefício e daqueles que estão à nossa volta. Inspirem com suavidade. Comece a idealizar algo enobrecedor. Ideias enobrecedoras são junções de pensamentos nobres. Faça planos de futuras ações benéficas. Essas ideias e planos estão vindo da essência de nossa consciência e interagindo com o entorno. Então elas vão gerar energias equilibrantes, que vão reorganizar os complexos campos celulares, vão harmonizá-los e aumentar-lhes a produtividade. Como fazer isso? O indivíduo deve concentrar-se numa visão saudável. Então você vai concentrar-se numa visão saudável de você mesmo. Projetando-se no tempo, vendo-se daqui a pouco em condição de equilíbrio, vendo-se recuperado, como se já tivesse sarado. Só que vendo-se também assumindo as novas responsabilidades ou desenvolvendo as atividades que você pretende concretizar. Então não basta sarar. Sarar para quê? Com as mesmas ideias que criamos o problema, não vamos resolvê-la. Albert Einstein. E nós temos certeza, ninguém tem que acreditar nisso, que Einstein é uma fração do tronco chamado Kardec. Assim como Pietro Baldi, Chico Xavier, isso é nós. Então, se acreditamos que Chico é um cisco, uma fração de Francisco de Assis, na visão de Bacelli, como eu disse, João Evangelista, Francisco de Assis, Ian Russo, Hippolyte e Chico, sequências. Isso é o que menos importa, se você acredita nisso ou não. Só sei que todos nós pertencemos a uma única videira. Eu sou a videira. Lembra com Jesus?
vós sois os ramos. Se somos ramos dessa videira, estamos no Cristo. Não sei se li para vocês, acho que li lá no início, lá atrás, o próprio Jesus falando desse Cristo, dessa alma do mundo. Então, onde ele fala, todos os encarnados e desencarnados, vou ler aqui para finalizar o programa. A pergunta dele foi, os habitantes da Terra trabalham pelo seu adiantamento material? Considerai, pois, todos os espíritos encarnados e desencarnados como fazendo parte daqueles que estão encarregados de fazê-la progredir, enquanto eles mesmos progridem. Quais os espíritos que estão encarregados de fazer a Terra progredir? O Cristo, cujo Jesus é uma fração, ou os guias da humanidade. De qual espírito você faz parte? De Jesus ou um desses emissários que são parte do próprio Cristo também? E aí ele continua. É a coletividade de todas essas inteligências encarnadas e desencarnadas, nela compreendendo o delegado superior, que é Jesus, o Cristo de Deus, que constitui, propriamente falando, a alma da Terra, da qual cada um de vós faz parte. Encarnados e desencarnados são as abelhas que trabalham na edificação do favo sob a direção do espírito-chefe. Ele é o cabeça, os outros são os braços. Isso está na Revista Espírita com Allan Kardec, de setembro de 1868. Então não é invenção nossa. A nossa função dentro dessa obra é estudar a obra, mostrar os autores e fazer algumas costuras entre uma citação e outra para também colocar a nossa contribuição. Então, a nossa gratidão profunda a você, a tudo que faz para nos ajudar, aos nossos patrocinadores, a tudo e a todos os seres que de uma forma direta ou indireta nos ajuda nesta missão de estudar, compreender e vivenciar a doutrina dos Espíritos. Um grande abraço, muita paz e até já.